Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Nenê e Megão. Bom, pessoal, temos muita notícia hoje do Flamengo. Você vai ficar sabendo de todas as informações daquilo que rolou aí nessa sexta-feira e já tenho os relacionados para o jogo de sábado, 21 horas, contra o Red Bull Bragantino, galera. Os relacionados para esse jogo será o Bruno Henrique, Bruno Viana, Diego Alves, Felipe Luiz, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo Moura, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Maxi, Michael, Muniz, René, Rodinei, Rodrigo Caio, Ryan Luca, Vitinho, Everton e William Arão. Bom, pessoal, esses são os relacionados para o jogo desse sábado contra o Red Bull Bragantino. O que acontece? Você pode perceber que o Pedro não foi relacionado. O que acontece? O Pedro, ele já testou negativo, já está tudo bem com ele, já até treinou nessa sexta-feira, mas ele ainda não foi relacionado porque ele precisa cumprir aí alguns dias ainda, tá? Até poder voltar ao jogar um jogo oficial. Então ele vai ter que ficar um pouco aí de stand-by e no próximo jogo aí, com certeza ele vai estar entrando aí e vai fazer a nossa alegria como ele tem feito aí, né? Ainda bem que nós temos aí bons atacantes no Flamengo, quando um sai o outro tá lá e faz a diferença no time do Flamengo, porque o Flamengo é gigante, né? Tem que ter os jogadores que estão no Flamengo, tem que ser jogadores realmente à altura do Flamengo, né? A molecada, os garotos aí da base, e o Flamengo reforçando a sua base aí com vários jogadores aí. Inclusive, o Flamengo não parou ainda de trazer mais jogadores para a sua base. E reforçando muito a base aí. E assim a gente continuou com a base muito forte, ganhando títulos, né? Coisa que o Flamengo não fazia há muito tempo. E ultimamente o Flamengo tem sido muito vitorioso, ganhando sub-17, sub-20 e o principal ainda do Flamengo. Então a gente está com um time muito forte aí, com a base muito forte também. Bom, pessoal, o Flamengo está 16 jogos invictos, 5 jogos sem tomar gols. Vamos torcer para que esse jogo de sábado o Flamengo também não tome gol, igualando a marca de 6 jogos sem tomar gols. Vamos aguardar para ver. Uma coisa boa aí, galera, é que o Claudinho, o melhor jogador do Red Bull, não foi relacionado para esse jogo devido a um desgaste físico, né? Segundo lá o pessoal do Red Bull, disse que ele não vai jogar por questões de física, né? Desgaste físico. Vamos aguardar para ver, mas já saiu o relacionado deles também e ele não estava na lista. Falando sobre o colombiano Cuejá, galera, lembra do colombiano Cuejá? Ele era um jogador ali da cabeça de área, jogava muito no Flamengo, e houve uma situação que ele queria sair do Flamengo, não queria jogar aquele jogo ali contra o Internacional, da semifinal, e acabou que ele foi forçado a jogar, porque ele ainda estava cumprindo aí contrato com o Flamengo, e acabou saindo aí pelas portas dos fundos. Ele está aí postando aí alguns vídeos, né, comemorando a vitória, Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Não sei como que está a situação dele lá na China, né, se ele já está com interesse de sair, qual é a situação dele. E deve estar cravando aí uma vaguinha aí de volta para o Flamengo. E você acha que ele deveria voltar? Eu não sei, galera. Eu acho que não. Eu acho que o Flamengo ainda não precisa dele, não. Eu acho que o Flamengo tem posições ali suficientes para repor. E para mim o Cuejá ficou aí na história. Passou, ele deu. Na minha visão, ele saiu pelas portas dos fundos, né? Porque pela forma que ele forçou a saída dele, não agradou muito a diretoria do Flamengo. Ele pode cravar aí o que ele quiser, mas não depende dele aí para ele voltar. Eu acho que as pessoas têm oportunidade, né? Como outros jogadores tiveram oportunidade de entrar no Flamengo e fazer história. E da forma que às vezes sai, acaba fechando a porta para voltar, né? Vocês talvez devem estar pensando aí o que eu estou pensando. Então, tem jogadores que fazem isso e não valoriza quando está num time grande, gigante como o Flamengo, e ele não aproveita a oportunidade quando tem. E com alguns jogadores sai e depois quando quer voltar, fica muito mais difícil. Bom, Thiago, bom pessoal, falando sobre o Thiago Maia, né? O Thiago Maia já tinha colocado nos seus stories, nas suas redes sociais, aí que ele estava 98%. Ele acabou de colocar agora que está 99%, ou seja, 1% ainda faltando aí para ele voltar aí ao time do Flamengo. Mas a gente vê esse treinamento dele, ele está correndo junto com o pessoal, está dando um carrinho, né? Mas a princípio ele disse lá que está 99%, que ainda não está 100%. Pode ser que nos próximos jogos, não contra o Red Bull, nos próximos jogos aí da semana que vem, ele possa estar relacionado. Vamos aguardar para ver, até porque a gente precisa do jogador, já que o Gerson vai sair dia 23, né? Vai estar se despedindo do Flamengo dia 23,
no Maracanã, e aí a gente vai precisar aí também de um jogador aí na posição. Já temos o João Gomes também, né? Mas o Thiago é um jogador também diferenciado, um jogador de seleção, um jogador aí que vai nos ajudar bastante, né? Assim como ele chegou, nos ajudou muito. Infelizmente teve uma lesão muito séria, e não pôde continuar. Mas vamos acreditar aí que ele vai voltar aí no mesmo nível aí e vai dar ainda muitas alegrias para o Flamengo. Galera, vocês lembram que eu estava falando de um vídeo aqui antes sobre o Flamengo estar querendo mudar o gramado do Maracanã, botar um gramado híbrido, que é um gramado 80% grama mesmo e 20% de grama sintética, né? Muitos estádios aí fora usam esse gramado, inclusive o gramado da Allianz Parque, do Palmeiras, né? Usa, tem um sintético lá do Atlético Paranaense, e outros aí também que tem o seu gramado sintético, como também nós jogamos com a União La Calera do Chile, que também lá o gramado era sintético. E o Flamengo jogando num gramado de grama normal e vai jogar num gramado sintético, ele se sente bastante. Com isso, o Flamengo tem um projeto de mudar aí o gramado do Maracanã, até por questões mesmo das condições do gramado, não é nem questão de jogar num gramado diferenciado, que não seja um gramado 100% só grama. Então, não é essa questão. É mais pelas condições mesmo do gramado que tem ultimamente, como tá, né? Tá muito ruim, e isso está dificultando muito a forma de jogar do Flamengo, que é uma forma muito rápida. Isso pode ajudar bastante. Com isso, o Flamengo inaugurou no Ninho do Urubu um campo com gramado totalmente sintético e ainda colocando alguns refletores aí para até treinar à noite. Então a ideia do Flamengo é treinar nesse gramado sintético, até para se preparar quando for jogar aí com um clube que tenha o seu gramado aí sintético, né? Isso é ótimo, né? Inclusive os jovens da base, segundo o jornalista Cauê Mota do Globo Esporte, postou aí dizendo que os jovens da base até inauguraram aí esse gramado sintético aí, que vai ajudar muito o time principal do Flamengo. Galera, vou falar sobre o Felipe Luiz, o nosso lateral esquerdo, um lateral muito experiente, muito bom. Geralmente eles colocam aquelas coisas neles, né, para medir a temperatura, medir como que está o jogador, quanto tempo que ele correu. E o Felipe Luiz, ele é um dos caras que mais corre no Flamengo. Ele é o que mais corre no Flamengo, inacreditável, né? Geralmente o lateral é aquele que vai e volta, realmente ele corre mais mesmo, porque ele tem que ir na ponta e tem que voltar. E o Felipe Luiz aí, com 36 anos aí, mostrando como um garotão, né? Que não perde para um garotão aí de 19, de 20 anos, muito comprometido aí com o Flamengo, muito profissional, e a gente torce para que ele o contrato dele vai até dezembro, que ele consiga estender o seu contrato por mais um ano, porque é um jogador importantíssimo aí para o Flamengo, né? E tem demonstrado muito profissionalismo, um cara que não se mete em problema nenhum, trabalha muito bem, e nós não temos nenhum problema, só temos a agradecer o Felipe Luiz pelo aquilo que ele tem feito no Flamengo e tem representado aí a nação, né? E a gente, como flamenguista, somos muito gratos aí ao Felipe Luiz. Bom, pessoal, o jornal o Observador, lá no Uruguai, o Arrascaeta, né, deu uma entrevista para esse jornal, e disse que o futebol brasileiro é um futebol um dos mais difíceis, né, do mundo, porque não tem só dois times difíceis, assim, que no caso que protagonista, né, para ganhar títulos, né, igual tem alguns aí em outro clube aí, em outro lugar, em outro país, que só tem dois times aí disputando sempre quem vai ganhar, né? E aqui no Brasil, o Arrascaeta disse para esse jornal que aqui tem em torno de 6 clubes brasileiros que brigam sempre para ganhar os títulos aqui, que tem aqui na Copa do Brasil, o Brasileiro, os outros campeonatos, né? Que aí ele relacionou aqui o São Paulo, o Flamengo, é claro, o Internacional, o Corinthians, o Atlético Mineiro e o Grêmio. Vocês podem sentir aqui falta de um aí. Você lembra? Exatamente, Palmeiras, exato. Você imagina a porcalhada aí, ficaram muito irritados com isso, com essa situação, onde o Odé Rascaeta fala, não relaciona o Palmeiras como um clube aí que estaria brigando aí por títulos também. Mas botou até Corinthians, né? O Corinthians tá mal pra caramba das pernas, coitado. Já há algum tempo aí, o time tá perdendo até para esse time pequeno aí, que a gente nunca ouviu falar, de tão ruim que tá a situação do Corinthians. Mas ele botou o Corinthians, não botou o Palmeiras. Complicado, os caras não gostaram aí, ficaram muito chateados aí,
com aquilo que ele falou aí no jornal aí. Bom, pessoal, vamos falar sobre o prefeito Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Eduardo Paes disse que até 31 de agosto, a população até 18 anos estará todo mundo vacinada. Olha que notícia boa, galera. A previsão era outubro, né? Outubro, ele antecipou 2 meses aí, colocando até 31 de agosto que toda a população do Rio de Janeiro, até 18 anos, serão todo mundo vacinado. Isso é bom, né? Porque a gente já começa a projetar público, né, nos estádios. É claro que não vai botar 60, 70 mil, né? Claro que a gente tem que ter cautela, não, as coisas não funcionam dessa forma, mas um pouquinho que colocar lá 20 mil, 30, 25, o que colocar lá já ajuda, né, galera? Pelo menos não fica aquele estádio vazio, né? E aí que você colocando torcida começa a melhorar na questão também até das finanças dos clubes, né? Principalmente o Mengão aí que precisa aí ganhar arrecadar, né? Alguma forma aí de bilheteria também. E com isso pode ser que a partir do dia 31 de agosto, todo mundo vacinado, o Flamengo vai começar aí a colocar torcida aí no Maracanã, né? Vamos aguardar aí para ver, espero que isso se cumpra, né? Ele falou, mas tomara que isso realmente aconteça, que até 31 de agosto todo mundo esteja vacinado até 18 anos e que a gente comece a ter torcida aí nas arquibancadas, né? Quanto a gente tem esperado para isso aí. Porque ver o Mengão só de casa, na televisão, não é legal, não. O negócio mesmo é no Maracanã, lá torcendo, lá com aquela emoção toda, aí cantando a torcida lá, inflamando. Isso seria maravilhoso para a gente se isso se concretizar mesmo aí. Bom, galera, fala sobre a questão do balanço aí. Do balanço sobre a questão financeira dos clubes aí. O Rodrigo Campelo, né, especialistas aí em contabilidade do Sport TV, um analista, né, inclusive o próprio analista que falou sobre o Cruzeiro, e aí vocês viram o que aconteceu com o Cruzeiro, né? Tá mal das pernas, tá muito ruim na Série B, o negócio lá tá pegando, estão até falando em falência lá, que o negócio tá tão feio aí pro Cruzeiro aí, que o próprio Rodrigo Campelo disse e ninguém acreditou muito. Ele falou o seguinte, que o time do Flamengo é um time que está aí certinho, as suas finanças, inclusive também ele falou também, claro, do Atlético Mineiro e do Palmeiras, só que o Atlético Mineiro e o Palmeiras têm um incentivo externo, né? O Flamengo não, o Flamengo dentro da sua, da sua própria, dentro do Flamengo mesmo, o Flamengo se organizou financeiramente, conseguiu fechar algumas brechas e hoje está estável, está com o salário dos jogadores todo mundo pago, até em meio a essa pandemia, essa situação de receitas, né, que o Flamengo perdeu demais, mas segundo o Rodrigo, o Flamengo é um time aí que está bem estável aí, tudo certinho, e o Flamengo não deve aí nada aí para os jogadores, para ninguém, né? Um time em meio a essa situação, o Flamengo anda bem, né? Tá bem, graças a Deus aí. O Mengão aí sempre bem nas suas finanças, por isso que há essa responsabilidade financeira dentro do Flamengo, quando o Braz, o Spindel, né, e a direção aí das finanças, o pessoal das finanças aí, fica com cautela em contratação, porque o Flamengo não pode fazer besteira. O Flamengo tem lá um projeto, um orçamento a ser atingido, então a ideia do Flamengo é atingir esse orçamento, e se o Flamengo tiver alguma proposta boas para alguns jogadores, a ideia é que vá, né, esses jogadores, não da principal, porque o Gerson já saiu, jogadores aí da base, né, jogadores aí, ou até o Vitinho, o Michel, que tem proposta também, que inclusive o empresário dele vai trazer uma proposta, isso vai ver se vai ser boa para o Flamengo, e ele saindo, com certeza o Flamengo vai fazer contratações, isso é certo, não tem para onde correr. Mas enquanto ele não vender jogadores, ele não tem ideia, vou fazer contratações loucas aí até para manter aí a questão financeira do Flamengo aí bem, né? Então não pode fazer loucura, nós temos que ter o pé no chão e fazer as coisas só que dá para fazer, para que depois a gente não venha pagar pelos erros aí, que eu creio que ano passado a gente cometeu muitos erros, muitas contratações erradas aí, mas nós estamos se ajustando. O importante é que nós estamos aí andando no caminho, estamos se ajustando, o pessoal lá dentro tá com a cabeça em dia, não estão fazendo doideira. Então, e o Flamengo só tem vontade em comprar jogadores quando é uma proposta boa, jogadores que saiam de graça e os valores salariais sejam dentro do orçamento do Flamengo. Bom, pessoal, vou falar sobre o Pedro mesmo. O Pedro foi convocado para a seleção olímpica e com a convocação, o Flamengo já disse que não ia liberar o jogador, disse para a CBF que não ia liberar. A CBF, na hora que convocou, não deveria ter convocado o Pedro, porque já sabia que o Flamengo não ia liberar. E só que aí, olha só, o embate aí com o Flamengo e CBF.
a CBF já tinha feito um cronograma e colocou os jogadores que seriam convocados e que desfalcaria os seus clubes naquele período. E com isso, a CBF exige que o Flamengo libere o Pedro, cara. Realmente, galera, porque não é data FIFA, então o Flamengo não tem obrigação de liberar o jogador. Não tem obrigação, inclusive, como outros clubes não liberaram o jogador e disse que não ia liberar e a CBF não convocou esses jogadores que os clubes falaram que não ia liberar. Mas com o Flamengo eles estão osso duro de roer. Osso duro de roer. Mas essa novela, o Flamengo vai ter que entrar contra o no STJD contra a ida do Pedro aí para a seleção olímpica. Mais uma situação complicada, mais aí Flamengo versus CBF, e o Flamengo teve que entrar, infelizmente, com o STJD por causa dessa situação que eu falei aqui. O Flamengo não precisa liberar o jogador, mas como a CBF fez um cronograma e disse que os jogadores ficariam certo naquele período ali fora, com isso o Flamengo aí, meio que entre aspas, teria que liberar o jogador. E porque também pode tomar uma pena aí, por não liberar. Então ele entrou na justiça contra no STJD para não liberação do jogador. Então nós vamos aguardar aí o que vai acontecer. Mais uma vez aí o Flamengo entrando aí na justiça, né? Incrível, contra o CBF, é brincadeira. Vamos aguardar para ver o que vai dar. Eu espero que o Flamengo ganhe, né? Que eles entendam realmente que o Flamengo precisa muito do Pedro aí nessas competições Copa do Brasil e Libertadores, do que liberar o jogador para jogar aí Olimpíadas. É inacreditável. Para a gente, flamenguista, a gente quer o Pedro no Flamengo disputando a oitava de finais e a Copa do Brasil, não na seleção olímpica. Deixa a seleção olímpica para depois. Isso nós não temos interesse em liberar o jogador. Mas fomos para a justiça, vamos aguardar o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Bom, pessoal, houve aí uma proposta, tá, pessoal? Uma proposta, não é rumores, nada, isso é proposta mesmo, sobre o jogador Marinho. Você lembra? O jogador Marinho do Santos, exatamente. O dirigente aí do Santos disse que tem clube brasileiro que fez proposta para o Marinho, galera. O Marinho está custando para o mercado brasileiro 30 milhões de reais. 30 milhões de reais para o Flamengo, tranquilo. Flamengo, Palmeiras, São Paulo mais ou menos. Tem condições aí, o Atlético Mineiro, condições até de contratar o jogador por ser 30 milhões de reais para o mercado brasileiro. Só que segundo a direção do Flamengo, o Flamengo não fez proposta para o jogador. Se tem alguma proposta, não é do Flamengo, galera. Não é do Flamengo. Se por acaso o Everton Ribeiro for vendido ou acontecer alguma situação dessa, já que o Marinho joga naquela posição, pode ser que o Flamengo sim contrate. O Flamengo vai ter que contratar se fosse esse caso, mas o Flamengo não é o caso. O Everton Ribeiro é jogador do Flamengo e o Flamengo não tem interesse em liberar aí o jogador. Liberar o jogador não. E não comprar o jogador Marinho a princípio, tá? Então o Flamengo não foi o Flamengo que fez a proposta para o Santos aí no Marinho. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E agradeço a você que ficou comigo até agora. Essas foram as notícias do Flamengo. Espero que você tenha gostado. Convidar você, dá um like aí para dizer que você gostou. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, que é importante. Se inscreva no canal aí. Você se inscrevendo, você vai receber os vídeos aí. E vamos compartilhar aí para todo mundo. Valeu, galera. Essas foram as notícias do Flamengo. E tem jogo do Flamengo aí em sábado, aí, 21 horas. Vamos torcer aí contra o Red Bull, tá bom? Claudinho, o melhor jogador, está fora. A princípio está fora. Valeu? Então é isso aí, as notícias foram essas. Ficam com Deus, um grande abraço. Valeu!